Vamos falar de indeferimentos no INSS? Meu nome é Priscila Tomás, eu sou especialista em benefícios no INSS e hoje eu vou te explicar sobre indeferimentos. Recebi um não do INSS, meu benefício foi negado. O que eu faço agora? Quando você recebe um não do INSS, existem vários caminhos, então é uma decisão que tem que ser feita com estratégia. Por quê? Porque vai depender do tipo do benefício e vai depender qual foi o motivo que o INSS negou esse benefício. Por exemplo, nós temos benefício auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Nós temos as aposentadorias, os BPCs, nós temos também o auxílio-acidente. Então, nós temos vários benefícios no INSS. E o primeiro ponto é justamente ver e analisar qual é esse benefício. Por quê? Conforme o tipo de benefício, há um caminho estratégico a ser decidido, a ser escolhido. Por exemplo, o que eu faço aqui no meu escritório? Benefícios por incapacidade temporária, BPC, auxílio acidente, são benefícios em que as pessoas elas precisam de uma renda rápida. Por quê? Porque elas estão com uma doença ou elas sofreram um acidente e elas precisam de renda. Elas não estão trabalhando porque elas não conseguem, o médico da empresa não aceita e o INSS negou esse benefício. Então a pessoa está sem renda. Ela precisa de dinheiro para sobreviver. Então o que acontece? A nossa posição é entrar na justiça para procurar, né, para garantir esse direito lá na justiça. O meio mais rápido para conseguir, então, a análise do juiz sobre esse indeferimento do INSS. Já aposentadorias, o caminho melhor e o que a gente vê dando muitos resultados no escritório é o recurso no INSS. O recurso no INSS, ele é mais demorado, é um processo mais longo, mas principalmente quando envolve questões de tempo rural, ele é muito mais benéfico no INSS. As juntas de recurso no INSS, elas têm um posicionamento muito favorável ao tempo rural, ao tempo especial, então elas julgam melhor. Não é igual a análise do servidor no INSS em si, é um outro nível de análise. Então, por isso que para as aposentadorias vale muito a pena tentar o recurso no INSS. E justamente por esses recursos demandarem um tempo maior, então precisa de um tempo maior, essa análise vai ser demorada, ela não é uma análise rápida, é que para benefícios de auxílio doença a gente não escolhe recurso, a gente já parte para a justiça, porque a doença está ali, a incapacidade está ali, então se vai para a justiça para conseguir esse benefício de forma mais rápida, mais célere, porque a pessoa precisa de dinheiro para sobreviver. Agora um ponto bem importante. Se a negativa do seu benefício, ela se deu por causa de falta de documentação, falta de provas, isso é algo muito importante, porque a justiça já decidiu que se um pedido de benefício chegar lá na justiça e lá na justiça você juntar provas novas desse benefício, você perde o direito dos atrasados. Então, principalmente em questões de aposentadoria, isso é muito importante, porque veja só, um pedido de aposentadoria no INSS, ele pode demorar até um ano. Então, você deu entrada no seu pedido de aposentadoria, depois de um ano, 8 meses, 9 meses, ele veio negado. Daí você só pegou esse pedido e entrou com recurso. Não viu qual que foi o motivo, se foi falta de documentos, você não corrigiu esse erro. Você entrou com um recurso. Lá no recurso, mais ou menos um ano também. 2 anos aí já de espera, 2 anos acumulando valores atrasados. Você vai para a justiça com esse pedido. Lá na justiça, o juiz solicita documentos novos porque não ficou comprovado o seu direito. Você não juntou documentos importantes sobre tempo rural,
documentos importantes para comprovar atividade especial, e lá você vai juntar esses documentos. O INSS vai falar, opa, peraí, porque lá quando você fez o seu pedido, você não tinha colocado esses documentos rurais aí, eu não analisei isso. Como que eu ia saber que tinha todo esse tempo rural aí se você nem me deixou analisar, você não pediu isso, você não solicitou, você não colocou esses documentos lá. Então esse é um ponto muito importante, porque diante de uma prova nova lá na justiça, o juiz vai falar, você tem direito à aposentadoria, mas como você não colocou esses documentos lá atrás, quando era a hora de colocar, você não vai ter direito aos atrasados desse benefício. Eu vou lhe considerar aposentadoria, mas você perde o direito desses atrasados. Ou seja, você perde direito a 24 meses de benefício que estavam lá sendo acumulados no INSS. Então, olha só, hoje isso é algo muito importante. Deixa eu até fazer um cálculo aqui com vocês, que se uma aposentadoria, 24 meses de atrasados, vezes um valor aí de aproximadamente 2.100 de benefício, você perde de atrasados aproximadamente 50 mil reais. Isso é muito importante. Então, é preciso analisar com cuidado o porquê que o INSS negou o seu pedido na via administrativa. Se for falta de documentos e esses documentos eram muito importantes, vale a pena até entrar com um novo pedido de aposentadoria. Se esses documentos precisam de algum documento a mais para gerar prova, vale a pena então entrar com o recurso e colocar esses documentos juntos. Então é preciso uma análise muito criteriosa do advogado que vai estar junto com você para não deixar isso passar em branco e você perder os seus direitos lá na frente. Você pode até ter a sua aposentadoria concedida, mas os atrasados, né, que brilham o olho das pessoas, porque é anos que a gente fica esperando esse benefício, e eles acabam sendo perdidos aí por um erro grave. Então vale muito a pena você conversar com o seu advogado para entrar com esse pedido de aposentadoria. Algo que a gente escuta, né, as pessoas às vezes falarem doutora, eu vou tentar sozinha a aposentadoria e se não der certo eu volto aí. E esse é o erro. Isso é o que tira o valor dos atrasados das pessoas. Isso foi uma decisão pessoal do ano passado, então a partir, né, desse ano, a gente vai começar a ver muito isso. Então os meus clientes já sabem que a minha lista de documentos que eu peço para eles é bem extensa, principalmente quem tem tempo rural, para não deixar margem nenhuma para o INSS dizer que ele não sabia da existência de pedidos ou da existência daqueles documentos. A gente já protocola tudo, a gente já pede tudo lá no pedido inicial para não deixar brecha para erros para os nossos clientes lá no futuro. Então, resumindo, se você teve uma negativa do INSS, não significa que você não tem direito. Significa que precisa ser analisado com cuidado para ver por que teve essa negativa. Qual foi o benefício que foi negado? Se o benefício foi negado porque o perito não encontrou uma incapacidade, opa, peraí, isso é meio genérico dos peritos. Então, precisa procurar uma orientação, um advogado especialista em benefício no INSS para verificar qual foi esse motivo de negativa e qual que é o próximo passo a seguir. Benefício negado, auxílio doença, BPC, o caminho correto é ir para a justiça, porque a pessoa precisa de um salário, ela está sem receber da empresa e ela está com uma enfermidade que precisa ser tratada, então precisa ir para a justiça. Benefício negado de aposentadoria, tem que analisar e ver qual que foi o motivo desse indeferimento. Se é falta de provas, se todas as provas estavam ali, então participar o recurso do INSS, onde vai ser analisado por uma junta, e essa junta geralmente tem uma análise mais criteriosa e vem muitos períodos rurais reconhecidos daí, e olha que às vezes com decisões
mais favoráveis do que lá na justiça. Então, vale muito a pena, em casos de aposentadoria, seguir para o recurso. E, pessoal, são decisões que elas demoram. Não existe mais isso de, o meu vizinho se aposentou com 3, 4 meses. Isso foi numa época em que a fila de análises do INSS era muito pequena. Hoje a fila de análise do INSS ela é muito extensa e ela é uma fila única do Brasil inteiro. Então demora. Os benefícios hoje eles estão demorando muito mais do que antigamente. Então por isso que é necessário você, antes de solicitar qualquer benefício, você conversar com o advogado. Porque imagine ficar esperando 1 ano pela aposentadoria, depois ela vir negada, ser falta de documentos importantes e o advogado ter que refazer todo esse trabalho para você de novo. Então vale a pena você buscar orientação de um profissional especialista em benefícios no INSS. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo.